Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, uma canadense apaixonada pelo Brasil. E a convidada do dia é a Kiki Frederick. Ela é canadense e atualmente mora em Quebec. Kiki é formada em Biologia e certificado em Marketing pela Faculdade Laval. Seja muito bem-vinda, Kiki Frederick. Olá, tudo bem? Oi, Oi, bom dia, Kiki, tudo bem? tudo bem e vocês? Tudo bem também. Bom, para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para os ouvintes. Sim, então me chamo Frederic, mas todo mundo me conhece com Kiki, que aí é mais fácil. Eu tenho 27 anos, eu sou uma gringa do Canadá, mas eu morei no Brasil durante 1 ano e meio, e mais ou menos isso. E como você foi parar no Brasil? Por que você decidiu ir para o Brasil? Então, na época, eu tava namorando um brasileiro que morava aqui no Canadá. Aí fazia tempo que ele estava falando que ele queria voltar no Brasil, depois de morar aqui, tipo, 7 anos. Aí eu tava trabalhando na época, eu decidi de mudar de vocação e de fazer um curso que se faz à distância de 1 ano na faculdade aqui, na Université Laval, aqui em Quebec. Então eu falei, pô, se você quer ir no Brasil, esse ano que eu tô à distância, seria o momento perfeito, se você quiser. Aí ele achou um emprego lá no Brasil e a gente foi. No começo era para ser 1 ano só que a gente gostou muito e tal, então pouco a pouco a gente decidiu, tá, a gente vai ficar no Brasil. Então foi por isso que eu fui pro Brasil. E quando você foi para o Brasil, qual foi a cidade que você foi? Então, a gente estava morando perto de São Paulo, em uma cidade que se chama Suzano, não sei se vocês conhecem, perto de Mogi das Cruzes. Uhum. Só que depois de um ano, a gente se mudou para Guarujá, que aí é mais no litoral de São Paulo, do estado de São Paulo, ainda. E isso era bem gostoso, morar na praia, eu gostei muito. E além ali da região de São Paulo, teve algum outro lugar que você visitou no Brasil? Eu visitei Rio de Janeiro, óbvio. Eu fui também um pouco no sul, em Curitiba, no estado do Paraná. Mas eu visitei mais o estado de São Paulo, né? Eu fui para, tipo, Ubatuba, Santos, que é do lado de Guarujá, Boracéia, Praia Grande, esses lugares. Mas eu gostaria muito visitar o Nordeste e visitar, a Amazônia também. Uhum. Então, no futuro, talvez. Sim, claro. Você contou pra gente que namorou um brasileiro, né? E no Canadá é cheio de brasileiro, não é mesmo? Tem muitos brasileiros aqui, tipo, muitos. Eu fiquei até surpresa, porque quando eu não falava português, eu não entendia. Tipo, tem brasileiros no meu lado. Então eu não tinha noção de quantos brasileiros tem. Agora que eu voltei falando português e tal, tem brasileiros em todos os lugares. Todos os lugares onde eu vou, até, tipo, lugares no interior e tal, tem brasileiros. Eu fiquei muito surpresa. Mas é bem legal. Aconteceu em Toronto. Quando eu fui em Toronto, a moça do restaurante que me atendeu era inclusive de Minas Gerais. Eu fui à praia, eu falei português, uma família veio falar comigo. Eu fui em coffee shops, tinha pessoas falando no telefone português. Eu É, falei, me sinto no Brasil aqui. tem muitos. É bem legal. E você teve interação, então quer dizer, antes de ir para o Brasil, você não teve interação com essas pessoas, só com o seu namorado. Exatamente. Porque antes de ir no Brasil, meu português era bem fraco.
bem, bem, bem fraco, porque eu tentava aprender, tipo, em casa, sozinha e tal. Eu usava Duolingo, que Hum. aí é a base, 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 né? Então é difícil de conseguir falar bem só com isso. Então, quando eu cheguei no Brasil, meu português era fraco demais. E os primeiros 3 meses, ufa, foi complicado. Foi cansativo também. Só que isso me permitiu de aprender muito rápido, porque não tem escolha, né? No Brasil as pessoas não falam bem inglês, ainda menos francês, né? Que é a minha língua. Aí não tem escolha, você tem que se virar e falar português de qualquer, tipo, de um jeito. E aí isso me ajudou muito. E quais foram as suas primeiras impressões, assim? Chegou no aeroporto no Brasil, o que que aconteceu? Eu me apaixonei no momento que a gente chegou no aeroporto de São Paulo. Eu sou uma bióloga, tá? Então, para mim, a natureza no Brasil é um sonho. Eu acho maravilhosa. Aí, e as pessoas também, uma coisa que me, tipo, que eu fiz, foi, tipo, um choque para mim, o jeito brasileiro das pessoas. Eu me senti, porque a gente, primeira vez que eu fui, não era para me mudar. Eu fui visitar no Brasil 2 vezes, visitar a família do meu namorado da época, e eles me acolheram de um jeito que nenhuma família canadense dos meus ex-namorados e tal fiz na minha vida. Eu fiquei chocada. E depois de uma semana no Brasil, primeira vez, eu já tava falando, ô amor, o que você acha se, tipo, no futuro a gente tem uma casa aqui pra passar alguns meses por ano? Tipo, eu já queria ter esse contato mais próximo com o Brasil. Eu acho demais. Quando a gente pergunta estrangeiros, né, o que que eles acharam do Brasil, ou o que que eles sentem saudade do Brasil, sempre vem as pessoas, né? É, E você mais tem não, saudade das pessoas, né? ó. Inclusive, eu tenho um aluno que vai uma vez por ano ao Brasil, com a Hum, situação financeira aqui muito estabilizada, muito boa, mas ele fala assim: se eu pudesse, eu me mudaria para o Nordeste, onde ele vai todo ano. hum, Eu mudaria para o Nordeste e ficaria lá na praia, sem esse estresse, sem todo. hum, Ele falou que ele sente que as pessoas elas vivem, né? Elas não estão aqui pensando, o que que eu vou fazer, mãe? Elas estão no presente. Isso que ele sentiu, isso que ele relatou para a gente. Foi isso também que você sentiu em 100%. relação? Concordo com isso, 100%. E isso também, o negócio, eu viajei muito na minha vida, mas o Brasil é o lugar onde eu acho o povo mais amigável que tem. Eu acho que não tem um outro povo desse jeito. As pessoas acolhem os estrangeiros de um jeito que eu nunca vi. Tipo, aqui no Canadá, a gente não é um povo muito fechado nos estrangeiros, mas também quando a gente encontra um estrangeiro, a gente não fica tipo, nossa, que legal, me conta como língua. No Brasil, as pessoas já de longe podiam ver que eu sou gringa, né? Porque eu sou, tipo, Uhum. branca demais e tal. Aí as pessoas já, tipo, tinham vou falar com ela, tem que falar comigo. E mesmo quando o meu português era fraco, as pessoas conseguiam, tipo, falar comigo. Do Canadá, que legal, você fala francês. Ai, meu Deus, Ana, ai, que linda. As pessoas ficam tão, tipo, acolhedores, Acolhedores, aham. acolhedores. Fiquei chocada. Que povo mais amigável. Não tem como. Se você pudesse comparar o Canadá, as pessoas e tudo, ao Brasil, o que você diria que seria o ponto mais diferente, assim, em relação à cultura, em relação às pessoas? É que aqui as pessoas são mais frias. Aqui, o contato com as pessoas é mais difícil, aqui no Canadá, né? É mais difícil esse contato primeiro e demora muito para, por exemplo, fazer uma amizade com alguém. Você não pode chegar com alguém, falar 15 minutos e falar, tipo, vamos fazer algo juntos, vem na minha casa e tal. As pessoas vão achar que você é doido. Aqui demora muito para ter uma confiança com a pessoa, para depois convidar na sua casa e tal, e virar uma amizade. Só que aqui, quando você vira amigos, é pra vida. Ou, tipo, tem que acontecer algo bem grave pra não ser mais amigos. No Brasil, esse primeiro contato é fácil demais. Você passa a mão num cachorro na rua e o dono, depois de 15 minutos, já te convide a tomar um café na casa dele. É tipo, as pessoas são super amigáveis, só que no Brasil
eu acho que é mais, pelo menos para minha experiência, é mais fácil de ficar enganada nisso. Para mim, que é gringa, que não sabe muito como que funciona, quando alguém no Brasil me fala, "Ah, vou te levar a fazer tal atividade e tal, tipo, domingo, vamos." Eu fiquei, tipo, domingo vou fazer isso. Vem domingo, nunca acontece. Aí eu fico, ah, tá. Então não era de verdade. Então as pessoas são mais, tipo, amigáveis, calorosas, só que tem que fazer atenção que às vezes é, tipo, pra ser uma pessoa legal. Que não é necessariamente, tipo, assim, eu realmente quero ser sua amiga próxima. Então tem que prestar atenção nisso. Só que, em geral, faz que as interações no dia a dia são muito mais legais, porque as pessoas são tão calorosas. Então, isso é uma grande diferença, na minha opinião. Em relação à comida, né? Você chegou em São Paulo, o que que você achou da comida? Amei. Uma diferença bem grande é que o que que é comida para mim não é comida para brasileiros. Para brasileiros, muita da minha comida é lanche, que eles vão chamar, né? Uhum. Aí eu fiquei um pouco surpresa, porque para mim, por exemplo, no almoço eu vou comer um sanduíche. Mas para brasileiro, tipo, não, não. Isso não é comida de verdade. Você precisa de arroz, feijão, carne. Isso é um almoço de verdade. Então, isso foi uma adaptação para mim no começo, que eu ficava com essa vontade de comer, tipo, ah, vou comer lanches, sabe? E aí é até difícil, às vezes, de achar quando vem o momento de almoçar num restaurante, por exemplo. Tem comida de verdade, né? É, só que a comida brasileira é top demais. Eu adoro comida brasileira. Adoro o churrasco brasileiro. Me apaixonei. Picanha, pra mim, é a coisa mais boa que existe. Ai, nossa. E as sobremesas também no Brasil. Vocês gostam muito de doces e eu também. Uhum. Então, eu gostava muito disso no Brasil. É, mas sim, a comida é maravilhosa. Amei. Eu sinto muito falta aqui disso também. Então eu acho que você tem que ir para Minas também, né? Uhum. Em Todo Minas. mundo fala que Minas é tipo a comida É, melhor do Brasil. Preciso experimentar. O pão de queijo mineiro, todo mundo fala disso. sim. Tem que Sim. Você experimentar. comeu pão de queijo em São Paulo? Não. É, eu gosto, então nem posso imaginar aquele de não devia ser bom. Uma E delícia. com relação às frutas, o que você achou? Ah, mais uma vez, agora é difícil para mim de comer frutas no Canadá que eu acho sem sabor. Lá, Exato. tipo, eu come, sabe o abacaxi? Uhum. Mas aquele grande. É tipo doce. Aqui não tem. Aqui as abacaxis são tipo os pequenos que vêm, acho, do México, não sei. Lá é tipo. Tudo é mais doce, tudo é mais maduro. Ah, nossa. Eu noto outro negócio é que lá você pode achar frutas na rua. Tipo, você Uhum. anda, ah, tem um negócio de um árvore de mango. Ah, pegar uma manga. Isso. É bem legal. Sim, e com relação ao clima, né? Você que saiu aí do Canadá e morou um tempo no Brasil, como é que foi para adaptar ao clima do Brasil? Então, quando eu cheguei, para me mudar, né? A gente chegou no, tipo, era o começo do verão. Aí eu sofri muito. Era muito pra mim, porque no Canadá é frio, né? Em Quebec, onde eu moro, é frio, tipo, mais da metade do ano. Aí foi complicado. Eu tava sempre de biquíni, passando água da mangueira do jardim, tipo, era complicado. Só que eu me adaptei, tipo, rápido. Depois de 2, 3 meses, eu já tava acostumada. Eu até sentia, sentia frio quando era, tipo, 20 fora. Eu tava, não é possível. As pessoas eram, não, você não é canadense de verdade, não é possível. Me adaptei bem rápido. E pensar que 20 no Canadá muitas vezes pode ser considerado um verão, né? 20, a gente tá de camisola e de short fora. Aí, tipo, o verão chegou finalmente. O Brasil tava morrendo de frio com 20. E agora que você está no Canadá, como é que é o seu contato com a língua portuguesa no dia a dia? Então, eu tenho pessoas no meu lado, né, no meu dia a dia, com quem eu falo só português, só, tipo, que são brasileiros que não falam francês, ou com quem eu prefiro falar português, que é mais confortável para eles. É que meu português é, tipo, de um jeito que eu consigo me entender super bem com a Uhum. pessoa.
Então, isso ajuda muito, né, para não perder esse contato no meu dia a dia. Também eu continuo a assistir minhas séries, filmes em português, tipo, filmes brasileiros, música brasileira, porque eu gosto muito, então isso eu continuo a assistir, ouvir música brasileira. E também meus redes me ajudam. Porque minhas redes são tudo em português. Eu não, tipo, tenho escolha, né? Eu preciso continuar e as pessoas me ajudam também. Às vezes vou fazer você tem umas pessoas que falam, tipo, não, Kiki, não é assim que se fala. Então é isso. E você está falando, né, de aprender português e tal. Você tem uma dica para a gente, assim, para os nossos alunos, de como todos que passam por aqui e aprenderam português, a gente sempre pergunta, mas como que você aprendeu, né? Para a gente pensar Hum, mais também fora de sala de aula. Como que você falaria que você aprendeu melhor, assim? Com certeza de ter um contato mais constante com o Uhum. português. Que quando eu estava tentando aprender, quando eu estava, tipo, aqui no Canadá, eu não eu não estava tentando no meu dia a dia de sempre ter algo em português. Tipo, de vez em quando eu ouvia música, de vez em quando eu tentava, de vez em quando eu fazia negócios no Duolingo e tal. Mas no momento que eu cheguei no Brasil, que eu não tinha escolha, que era, não agora, no seu dia a dia, vai ter, vai ser tudo em português. Aí isso mudou tudo. Então, meu conselho para alguém que não pode, tipo, vou me mudar para o Brasil e que quer aprender português seria tenta no dia a dia de ter mais contato possível. Você assiste uma série, coloca em português. Sempre, quase sempre tem essa opção, pelo menos a legenda. Se você não tem a opção de ter a tradução, tipo, ao vivo, de ler livros brasileiros também. Isso me ajuda muito. Quando eu estava visitando o Brasil, eu sempre comprava livros, levava em casa e aí estava tentando, fazendo a tradução também, porque às vezes tinha um monte de palavras que não fazia ideia o que que era. Então eu estava lendo com um dicionário, tipo, meu Google Tradução no lado para entender meu livro. Ouvir música brasileira também. E um negócio que me ajuda também e de falar comigo mesmo, porque para muitas pessoas, ou pelo menos para mim, eu tinha uma vergonha de falar e de errar na frente de pessoas. Então, eu não tentava tanto de falar português fora com pessoas, mas em casa tem ninguém, né? Eu, Uhum. eu sozinha, então eu tava falando, tentando, quando eu tava tomando banho, por exemplo, fazia perguntas fictivas na minha cabeça e tentava responder em português. E aí depois eu percebia, tipo, eu não sei como falar isso. Aí eu vou pesquisar, como que se Uhum. fala isso? Ah, tá, assim. Ah, eu sabia, não lembrava. Ah, tá. Aí eu praticava assim e ajudou muito. E depois eu não tinha mais essa vergonha de, tá bom, acho que agora eu tô pronta pra tentar fora também, sabe? Eu tinha um aluno que ele foi além. Além dele falar só, ele era casado, tinha filhos. Além dele falar sozinho, e a esposa dele falou: O que que você fica falando? Vai escolher roupa? Ele fala: Blusa, eu vou colocar uma É, blusa, eu vou fazer isso. Mas hoje exatamente. está calor. Aí ele fala assim: Por que que você. Estou entendendo que está falando sozinho. Depois que começou a aprender português, começou a falar sozinho. E ele foi É. um pouco além, que ele começou a colocar nome, por exemplo, ele fazia, escrevia mesa, aí ele colocava um adesivo escrito mesa na mesa. Aí ele Hum, sempre tinha, onde ele olhava estava escrita a coisa. Para ele, ele achou que serviu bastante, porque ele falou, eu sou muito de memorizar, assim, visual. Então, para ele, e tá, mas todos os móveis, todas as coisas na casa dele tinha nomes, bom, ele colocou adesivo em português. Ajudou bastante, pelo menos para mim, como professora, o bom, vocabulário dele de coisas da casa estava excelente. é, pelo menos tem isso. Ele fala: minha água na mesa. É, ai, mas que bom, nunca ouvi isso, mas eu acho da hora esse truque. Ele colocou os verbos no banheiro, porque ele falou assim: eu estou ali no banheiro, eu vejo os verbos na minha frente. Ao invés dele ficar no celular ali, ele fala: eu estou lendo. É, viu? É, Eu até deveria fazer isso, porque os verbos para mim é difícil. ele Talvez eu colocou também. alguns Pegar verbos. o truque.
E qual que foi a parte mais difícil para você? Assim, tem algum, de repente, um tempo verbal que você ainda tem dificuldade em passar para o português? Os verbos, com certeza, é difícil. O que que acontece é que os verbos têm muita exceções. Isso para mim já é difícil. Mas também tem tempos de, tipo, tempos não sei falar, Verbais? verbal, que não existem na minha língua, né, em francês, que tem que usar em português. Então, isso é bem difícil de conseguir, porque às vezes quando eu falo português, eu tento fazer uma tradução do francês para português, né? Hum. E muitas vezes não funciona muito bem fazendo dessa forma, ainda mais com verbos. Então, isso com certeza é o negócio mais difícil para mim. E também na pronunciação, os som que não existem em francês. Por exemplo, tudo que é ão, ou aquele a com uma onda em cima, um tilde, Tio. til. Isso para mim é difícil. Tipo, a palavra Irmã. Pra mim, tipo, eu falo Irmã. Mas eu sei que é tipo irmã, mas é Hum. muito difícil pra mim de falar. Eu sinto que eu não sei colocar certo na minha boca, sabe? Então, Uhum. isso pra mim, tudo que com aquele A, isso aí, Tio. difícil. É difícil. Ah, e falar em dificuldade. Quando você esteve no Brasil, o que que você sentia mais falta do Canadá? O que que te fez mais falta? O que que foi mais difícil, perder do Canadá? A minha família. Isso é o mais difícil e de estar longe de tudo que acontece, sabe? Todos os negócios tão legal ou as coisas péssimas, tipo, pessoas na minha família que tinha problemas de saúde. Aí você se sente um pouco com culpa, que você, não tô lá pra apoiar, não tô lá pra ajudar e tal, e tipo, é a minha decisão de não estar lá com as pessoas, com elas. Isso tava bem pesado pra mim, eu achava bem difícil também, porque você chega num país onde você não tem a sua família, o seu apoio, o seu rede que você tem normalmente. Só que o que ajudou é que eu me mudei perto da família do meu namorado da época. Então eu tinha uma família lá também, né? Uhum. E, mais uma vez, como os brasileiros são tão acolhedores, eu me senti que eu fazia parte da família super rápido. Aqui é um pouco diferente. Aqui demora para que a pessoa, tipo, o namorado, por exemplo, da sua filha ou do seu filho, demora para aceitar a pessoa e sentir, tipo, ela realmente faz parte da família, sabe? Demorar até anos, às vezes, para ter esse contato mais próximo com os namorados, namoradas das pessoas da nossa família. No Brasil, é tipo, você chegou, você é da família, essa casa é sua casa, a minha comida é sua comida, fica com vontade, não fica com vergonha, comem, tipo. Tá bom, então eles te acolhem tão rápido que isso facilitou um pouco e ajudou no meu sentimento de me sentir longe da minha família. Só que quando acontecia coisas legais ou péssimas aqui no Canadá com minha família, eu sentia tipo, uma culpa, Uhum. sabe? Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E você achou estranho o fato de você ser chamada de Nora, a minha, a minha É, cunhada, essas coisas sim. assim? O cunhada, não. Tipo, depende. O que eu achava mais estranho era, por exemplo, os avós do meu ex-namorado que me chamavam de. Ah, eu esqueci a palavra. Como que. Neta? De neta. Uhum. Então, tipo, isso é a Kiki, a minha neta. Eu tava tipo, "Ih, tá bom."
Isso eu gostava muito. Que aqui não tem, né? Aqui as pessoas vão falar, tipo, ah, é o namorado ou é a namorada de tal pessoa. Uhum. Então, isso realmente sentir que, nossa, você realmente faz parte, sabe? Isso eu gostava muito. O que aconteceu com o meu aluno, ele falou assim, nossa, minha esposa falava assim, a ex-sogra dela, porque aquela é a ex-sogra, falou assim, já foi casada? Não, Ah, foi casada, é porque só o fato de você ter namorado a pessoa, ela também vira ex-sogra, ex-cunhada, né? Ela verdade. continua meio que com o nome na família, Até né? as pessoas falavam que a gente estava casados, mesmo se a gente não tava, porque a gente morava juntos e tal. Fazia, Uhum. tipo, 3 anos que a gente estava juntos. Então as pessoas eram, tipo, é a esposa dele. Tipo, e quando ele falava, tipo, é minha esposa e tal. Isso pra mim era bem, bem diferente, porque aqui a gente fala, é minha namorada, meu namorado. Então, mas eu até gostava. Bom, você comentou sobre o seu Instagram, que às vezes as pessoas, né, o seu público fala, ó, é assim que a gente fala em português, é dessa forma. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu Instagram, o que que a gente pode encontrar na sua conta. Sim, então. No Instagram, eu mostro um pouco minha vida de gringa e também eu mostro as diferenças entre o Canadá, entre o Brasil e as coisas que eu amo do Brasil. Eu vejo isso um pouco, vou tentar fazer uma analogia. Sabe quando você tem tipo, uma amiga ou alguém que você ama muito, tá? E que você acha a pessoa maravilhosa, dentro, fora, mas a pessoa tem um discurso dela tão péssimo, e você fica tipo, nossa, eu gostaria que você conseguisse ver com meus olhos, do jeito que eu tô te vendo, que você é maravilhosa. Eu sinto um pouco isso, eu sinto que eu sou, tipo, eu tenho um olho de fora do Brasil que, tipo, o Brasil é maravilhoso. Óbvio, tem coisas que, tipo, tem que não são tão legais. Tem, todos os países têm, né? Mas, em geral, eu acho maravilhoso e eu mostro esses negócios para brasileiros, tipo, nossa, vocês são desse jeito, o Brasil tem isso, tem isso, tem isso. É legal demais. As pessoas ficam, nossa, verdade, nunca tinha percebido isso. É verdade, a gente é engraçado. É verdade, a gente faz isso. Então, é tipo de mostrar com olhos de fora, olha como que o Brasil é legal e como que os brasileiros são demais. Então, meu conteúdo é um pouco isso. É o que eu falo com minhas amigas, que às vezes falam assim, nossa, eu tô tão solitária, tô lá no Brasil. Aí eu Uhum. falo, você vai à padaria e as pessoas te cumprimentam? Você vai cortar o seu cabelo e as pessoas ficam lá conversando? Você vai à casa da sua família e tá todo mundo reunido, e Uhum. sobrinhas e tudo na mesma casa? Então não viaja. Se você, né, se você for para, né, para outro lugar e você perceber que isso não acontece, que as pessoas não ficam de bate-papo com o vizinho, não ficam lá fora conversando, aí você conversa comigo. Aí você vai entender o que que é isolamento, né? Exatamente. E foi tão difícil, inclusive na pandemia, para os brasileiros não, né, interagir e tal. Verdade. Foi uma situação bem complicada, né? É, mas sim, eu acho que é importante, às vezes, de valorizar mais o seu país mesmo, né? Porque as pessoas, no Brasil, eu percebi que muitas pessoas têm, tipo, uma ideia que fora é muito melhor. Ah, nos Estados Unidos é muito melhor, no Canadá é muito melhor. E é verdade que tem coisas que são muito melhor, mas tem tantas coisas que são 1000 vezes melhor no Brasil. Eu acho que as pessoas percebem só quando elas saem do Brasil, Uhum. vivem outra coisa e ficam, então não era tão péssimo no Brasil, não. E tem tantas coisas que faltam que muitos deles voltam, tipo, eles vão fazer um tempo fora e vão voltar no Brasil. Tipo, eu conheço pessoas, por exemplo, que vão trabalhar aqui no Canadá e quando eles vão chegar no momento de se aposentar, diretamente vão pro Brasil, porque, tipo, agora eu tenho dinheiro suficiente para viver bem no Brasil, com o dinheiro que eu fiz aqui, que, né, em dólar e tal, que agora tem um valor maior, mas do momento que eles podem, voltar pro Brasil. Porque é lá que, tipo, a vida é boa, sabe? Aqui é bom para trabalhar e tal, mas no Brasil é bom para viver.
Hum. Não sei se você ouviu, né, se você estava lá no Brasil, que isso tudo que você está descrevendo, de achar que o de fora é melhor, tem um nome, né, que a gente chama complexo de vira-lata. E, Já ouvi isso, já. tem essa expressão aí. É. E agora falando com relação à sua mudança interna nesse tempo que você morou no Brasil, você acha que mudou o seu jeito de viver, a sua forma de olhar as coisas? Com certeza. Agora eu sinto que eu aproveito mais da vida, que antes de ir no Brasil eu tava mais nessa mente de preciso ter um emprego bom, trabalhar, fazer dinheiro, ter em casa, ter filhos. Tipo, eu tava tentando viver aquele sonho americano, se eu posso falar, que as pessoas fazem um pouco na cabeça, né? Mas quando eu morei no Brasil, eu não tava com muito dinheiro, eu não tava com um apartamento bem grande, eu não tava, mas eu era tão feliz que fiz um pouco uma introspeção, sabe? De falar, o que que eu preciso para ser feliz? Eu não preciso de grana, eu não preciso do apartamento de fuder, eu preciso estar feliz. Os contatos no meu dia a dia com pessoas, é isso que eu preciso. Ter a família, tudo isso, né? Então, isso agora eu sou muito menos no trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tem que ter isso, tem que ter coisas físicas, sabe? Uhum. Eu tô muito mais no, não, eu quero viajar, eu quero aproveitar, eu quero ver minhas amigas, ver a minha irmã, ver a minha família, eu quero. É mais isso, né? Então, isso é um negócio que me mudou muito. E segunda coisa. O Brasil me ajudou tanto na minha autoestima, mas tanto que no Brasil as pessoas se falam as coisas. No Brasil as pessoas vão se parar alguém na rua para falar: "Nossa, você é muito linda". Aqui não tem isso. No Brasil suas amigas vão te cumprimentar tipo: "Nossa, adorei como que você está se vestindo hoje. Adorei seu cabelo. Nossa, seus olhos". As pessoas se elogiam tanto e aqui no Canadá, as pessoas não se elogiam. Tipo, você vai elogiar seu namorado, sua namorada. Mas suas amigas e tal, é bem raro que você vai falar para suas amigas: Nossa, você é tão linda. Você pode achar, mas a gente não fala. Mas no Brasil, esse fato de todo mundo se falar isso, eu fiquei tipo: Nossa, você acha que eu sou linda? Talvez, tal. E outro negócio, e que aqui no Canadá minha pele, por exemplo, que eu tenho uma pele bem branca. Aqui é tipo uma piada. As pessoas vão rir de mim, que a minha pele é bem branca, que eu preciso pegar sol e tal. Só que no Brasil as pessoas, então pra mim foi um complexo, minha vida inteira, de tão branca eu era. Cheguei no Brasil, as pessoas eram, sua pele é linda demais. Que isso, tão aquela e tal. Então, depois de um ano e meio morando lá, eu fiquei, então agora acho que eu gosto da minha pele, né? Eu percebi que tem pessoas que vão achar muito lindo. Só que eu nunca vivi isso no Canadá, né? Então, isso também mudou a minha percepção de mim mesmo. Seus amigos perceberam a sua mudança quando você voltou para o Canadá? Te achou menos canadense? Hum, não sei se eles me acharam menos canadense, mas eu acho que eles perceberam que eu sou mais leve, sabe? Outro negócio, por exemplo, chegar atrasados. No Brasil é normal. Aqui é muito mal visto de chegar atrasado. Só que quando eu tava no Brasil, pra mim era falta de educação, de chegar atrasado e tal, até perceber que é na cultura e ninguém liga. Porque na real, o que que muda se você chega 30 minutos atrasado, 1 hora atrasado? Ninguém vai morrer. Ninguém, tipo, não é grave, sabe? Aí eu peguei isso também, que eu tô tipo. Nossa, se eu preciso de 15 minutos a mais pra terminar de me arrumar e me sentir super bem o resto da noite, em vez de ir e me sentir, não, não, não tinha tempo de fazer meu cabelo, aí eu me sinto um pouco, quando eu tô com minhas amigas, agora eu tô tipo, não, vou chegar, meninas, vou chegar 15 minutos atrasadas, que eu não terminei de me arrumar. Então, isso também, de me sentir mais um pouco no presente, sabe? Do que eu preciso, tá bom, sabe? Então, isso. Bom, a gente tem a questão da língua que é diferente, a cultura que é diferente. Você passou por alguma situação engraçada? Seja por conta da cultura, do idioma.
Eu já falei coisas que. Já falei coisas sem saber que era. Vou dar um exemplo. Que eu tava falando com uma amiga minha no shopping, então, numa fila para comprar algo. Então, tinha pessoas no lado e tal. Eu tava falando de flores. Flores que eu tinha recebendo no meu aniversário. E eu queria falar de um buquê de flores. Só que em vez de falar um buquê, porque isso é a mesma palavra em francês. Então, eu tava pensando, vou tentar deixar a palavra mais brasileira, que não deve ser a mesma. Então, eu falei buquete. Aí minha amiga ficou, não fala isso, não se fala. Tipo, meio que gritei isso na fila. Eu fiquei, quando ela explicou pra mim o que que era, eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Tá bom, então, coisas assim acontecia. O, também uma coisa bem engraçada que aconteceu, sabe o restaurante Outback? Uhum. Pra mim, primeira vez que as pessoas falaram pra mim, a gente vai no Outback, Outback. Fiquei tipo, tá bom. Só que quando eu cheguei e que eu vi como se escrevia de verdade, que é Outback, eu tava chorando de rir no estacionamento, que eu tava, gente, Outback, eu tava imaginando mil jeitos de como poderia se escrever, e isso nem era nas possibilidades que eu achei. Mas é brasileiro, né? E o sotaque brasileiro que eu amo, tipo, TikTok, TikTok, esses negócios, eu amo. Então, agora eu falo Outback também, que eu acho demais. E que conselho você daria para alguém que está pensando em morar no Brasil? Né? Tem pessoas igual você falou. Eu tenho tudo aqui nos Estados Unidos, por Hum, que que eu vou mudar para outro lugar? Né? O que que você diria assim que é tão típico do Brasil ou que por que que a pessoa deveria mudar para lá? hum. Eu acho que é uma experiência incrível e não precisa ser pra vida, sabe? Pode ser um negócio igual que eu fiz, tipo, eu vou por um ano. Talvez vai mudar igual pra mim, que mudou pra, gostaria de morar aqui a vida. Mas eu acho que é uma experiência incrível e que vai realmente mudar dentro de você a, tipo, as valores mais importantes na sua vida. Acho que muda muito. E um conselho que eu daria seria de pensar bem em fazer de um jeito certo. Para não chegar no Brasil, por exemplo, o que que aconteceu comigo, né? Cheguei no Brasil, percebeu que alguns documentos que eu precisava para minha residência, eu não podia pegar a distância do Canadá. Eu tinha que ir no Canadá de novo, pegar documentos. Então, se eu tinha olhando isso bem antes de fazer a mudança, eu já teria poder ter todos esses papéis. Então, de olhar bem esses negócios antes de fazer a mudança, que senão podia ser um quebra-cabeça inútil, sabe? Mas eu acho que vale a pena de, pelo menos, tipo, vai um ano, vai, tipo, mas acho que vale a pena. E você tem planos de morar lá no Brasil? Por enquanto, não, mas no futuro, sim. Me explico. Agora eu não tenho como ir no Brasil e tal, e agora tô num período na minha vida, na minha família também, que vai ter novidades e tal, que eu tô tipo, quero ser aqui pra viver esses negócios. Só que meu sonho no futuro será de ter a possibilidade de morar, tipo, metade do ano aqui, metade do ano no Brasil. Tipo, quando é inverno aqui, que é o verão lá no Brasil, de ir lá. Só que por isso eu preciso ter uma vida que permite isso, né? E trabalho que permite então. Mas isso seria meu sonho. E a gente tem um quadro no nosso Instagram que a gente pergunta né, quem os brasileiros que moram no exterior ou estrangeiro que já, igual você, já morou no Brasil, o que que eles mais sentem saudade no Brasil, né, enquanto você está aí no Canadá. Hum. Com certeza a gente falou um pouco mais cedo, as pessoas. Com certeza. Esse jeito brasileiro me falta muito no meu dia a dia. De falar, oh, bom dia, para pessoas, tipo, que você encontra na rua, no elevador, no seu condomínio. Tipo, aqui no apartamento onde eu moro, a gente não se fala. É tipo, e você pode até falar para eles e eles vão te olhar, tipo, às vezes vão responder, mas esse contato aqui é muito mais frio.
No Brasil, você fala, você vira amiga do seu motorista Uber, tipo, as pessoas são tão calorosas. Isso me falta muito. A comida também. Aqui falta. Eu acho um restaurante brasileiro aqui, então já um pouco melhor pra mim. Mas comida brasileira, com certeza. Eu sinto falta, sabe, do dia a dia. De ir na praia, ir nos jogos de futebol, esses negócios. Sinto muito falta. E você Né? tem um time lá no Brasil de futebol já? Tenho Palmeiras, em São Paulo. Influenciada por alguém ou foi porque você gostou? Meu ex-namorado, ele era palmeirense, aí porque eu não conhecia, né, futebol. Aí ele tava assistindo de, tipo, daqui, né, quando a gente tava no Canadá juntos. Aí, tá, parece legal, tá. Então, eu comecei a assistir um pouco, mas quando a gente mudou pro Brasil, ele me levou, né, no meio da Mancha Verde, né, no meio dos hooligans. Me apaixonei. Eu amo tanto. Porque aqui, quando você vai assistir. Aqui é rock, né? Que a gente assiste. Todo mundo tá sentado. De vez em quando tem uma música, mas é sempre a mesma que é só tipo, go, go. Mas lá todo mundo, você tá de pé o tempo todo. As pessoas dançam, as pessoas se abraçam, as pessoas cantam do começo no final. Amei. Tipo, aí, como que o time com quem eu descobri isso, aí tem meu coração pra vida. Não tem como. É uma coisa que meu aluno falou também, que nunca mais ele assiste jogo, qualquer jogo de futebol que seja narrado aqui. Ele quer a narração Hum. brasileira. Então, É. ele falou que assiste, né, quando tem esses jogos assim que tem em televisões que falam espanhol, né, canais, aí ele fala, eu quero assistir, não sei nem o que eles estão falando, mas só o gol, É, e tanta levanta o animação. astral, assim. É, tem mesmo. Ah, não, isso é top demais. E eu sinto muita saudade disso. Ah. E pensando assim em uma mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes, né, uma mensagem tanto em relação à língua portuguesa como o Brasil em geral, o que que você gostaria de falar para eles? Pelo português, eu falaria não desiste. Que eu sei que é difícil. Eu, durante tanto tempo, falava para meu ex-namorado: Você acha que um dia eu vou conseguir entender português? Você acha que um dia eu vou conseguir falar? Porque parecia impossível, de tão difícil eu achava, mas eu consegui. Eu não tenho um talento nas línguas, então se eu conseguir, todo mundo consegue, de verdade. Então, de não desiste, que um dia você vai conseguir e você vai olhar atrás todo o caminho que você fez e vai falar: Nossa, eu consegui. Então, não desiste. E sobre o Brasil, nossa. Se você não. Acho que todos os seus alunos já foram no Brasil, pelo menos, né? Se são brasileiros. A grande maioria. Tem gente que se apaixona pelo português porque escutou uma música, escuta música, mas Ah, nunca foi ao Brasil. Tem então. porque o português não é obrigatório, né? Igual a gente tem o inglês lá no Brasil e tal. Então, se eles, quando eles vêm até a gente, tem um motivo, né? Hum, Seja porque, eu sou apaixonada. Eu tenho uma aluna que falou, sou apaixonada pela sua cultura. Já foi ao Brasil? Não. Mas eu sou apaixonada pela sua cultura. Eu falei, como que você conhece a nossa cultura sem nunca ter pisado no Brasil? Mas é a música. Ela falou que sente. é, Ela assiste, por exemplo, shows, essas coisas em português, né, com artistas brasileiros, ela fala assim, o público que vai assistir, ela falou que chega a chorar com eles cantando junto e dançando quando é a parte de dançar e batendo palma quando é a parte de bater palma, que essa sim, interação público é que moveu ela bastante. Agora ela falou que quando vai em show e não mexe, não faz nada, ela fica já meio incomodada. é, Ela escuta música, então, muito ligada à música, então, essa questão também de. Ela falou, eu não entendia nada, mas eu sabia que aquela música é, era da alma. Ela falava assim, eu sim. Ah, eu concordo. sentia É, música vinha de algum lugar de sentimento, né? Aí a é, gente aprendeu a sim. palavra saudade, né? Que essa questão de saudade. Tem gente que é pela capoeira, né? Porque faz Uhum, capoeira aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo e quer cantar, né? As músicas da uhum, capoeira, quer entender as músicas da sim. capoeira. Tem gente que faz negócios com o Brasil, aí Hum,
Aí é engraçado, porque talvez você também tenha sentido isso, que eu quero português formal. Aí eu falo, você vai trabalhar com brasileiros? Então não sei se vai ser muito formal, assim, né? O ambiente, nem o ambiente de trabalho é tão formal quanto se espera, né? Teve um aluno que falou assim, ele estava correspondendo com uma mulher e ela colocou abraços e beijos, abraço e beijo, negócio. Uhum. Aí ele falou, eu sou casado. Mas por que que essa pessoa está falando comigo assim? Eu falei, tá falando com você, tá falando com com outra pessoa, com mulher. É, Não é paquera, é porque a gente é não. prático mesmo, assim, né? Né? Sim. Mas ambiente de trabalho. Né? Mas ela é só amiga de trabalho, né? É, é mesmo, verdade. Não, a cultura ela é bem diferente. É isso, se as pessoas que nunca foram no Brasil e que já estão apaixonadas pela cultura e tal, têm que ir. Eles não vão querer voltar. Isso é o perigo, não querer voltar, mas tem que ir, porque a cultura dentro do Brasil, você se sente, tipo, é de todos os lados, sabe? De fora é bem legal de ver. Nossa, eu entendo tudo que você fala sobre na música, no jeito de cantar, que sente que vem da alma e tal. Concordo 100%. Só que quando você tá lá, todo mundo tem essa energia, tipo, saindo deles. Não sei explicar. Tem uma energia lá e você sente, tipo, eu me sentia meia brasileira. Sou de tanto contato com a cultura, de gostar tanto. Então, para quem gosta do Brasil, sem nem ir, tem que ir. Aí tem que ir com certeza. Verdade, Bom, muito. e a gente chegou ao fim do nosso episódio. Agradecemos muito a sua participação. Foi um Ai, bate-papo obrigado. legal. E mais uma vez, obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada por compartilhar esse conhecimento, né, que você tem do Brasil e com tanta prioridade, né, que você foi lá e viveu a cultura e tal. E que isso vai ajudar muito os nossos alunos a ver também o Brasil de outra forma, né? Que bom. Muito Ah, obrigada. muito obrigada a vocês por me receber. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. beijos. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!